Boa tarde. Está começando mais um podcast Zé Café. E hoje eu trouxe para vocês, para conversar com vocês, para se apresentar, Evelyn Nascimento, que vai dizer a atividade dela, e eu vou dizer para vocês, o tema tem que dizer todo mundo. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, já passou por isso, talvez até com diagnósticos errados. Ok? Então, agora vai se apresentar Evelyn Nascimento. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Zé. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Evelyn, como você já disse. Eu sou profissional da área da saúde mental e é um prazer estar aqui hoje. O assunto realmente é um assunto muito, muito propício para o momento que nós vivemos no mundo, né? Então, com certeza, os nossos ouvintes aqui, o pessoal que te acompanha, que me acompanha também, vai ficar muito feliz com esse momento que nós vamos passar aqui. Ótimo, muito bom. Então, o tema principal de hoje é a síndrome de burnout. Você sabe a origem desse nome? Burnout, na realidade, ele significa queimar por completo. Queimar por completo. É um curto-circuito. Curto-circuito. Quando chegou o momento que dá o boom, né, que a gente brinca, naquele momento que dá o boom, ele significa queimar por completo. Então, vamos lá. Isso pode ser chamado de síndrome? É uma síndrome. É uma síndrome. É uma síndrome. É uma síndrome que acontece num estresse altíssimo, em momentos de... Geralmente, a OMS ela considera a síndrome de burnout referente ao trabalho, né? Uma síndrome que acontece de muita pressão, muito estresse no trabalho. Mas isso pode acontecer na família, isso pode acontecer em algum grupo social por conta da pressão que a pessoa recebe. Então, eu estou entendendo até aqui que o burnout ele vai crescendo dentro da pessoa. Exatamente. Ele não é um gatilho, não explode de repente. Não explode de repente. Quando explode é porque a pessoa já passou por vários processos até chegar naquele momento da explosão. Aí é onde acontece o burnout. E é engraçado que a gente não percebe os sinais, a gente não dá conta nos sinais. A gente não... geralmente, o ser humano ela fica buscando respostas para os sinais e ela não percebe que ela está entrando num caminho que, às vezes, quando chega no final dele, é um caminho muito, muito, muito tenso. Então, mas assim, a síndrome de burnout, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai me dizer se sim ou não. Ok. Você está falando até agora que é cumulativo, eu vou fazer uma pergunta que veio à minha cabeça. O acúmulo tem sempre a mesma fonte ou ele pode vir de vários acúmulos? Por exemplo, você teve uma morte na família. Não. Aí o teu trabalho também está te sobrecarregando. E a pessoa não está sentindo... Não existe um pré-sintoma, não existe um pré-diagnóstico de burnout. Não. Na realidade, assim, quando a pessoa começa a perceber um cansaço fora do normal, mesmo ela descansando, ela percebe uma irritabilidade por coisas pequenas, sabe? Aquilo que não te irritava, começa a te irritar. Eu quero fazer uma atividade que eu sempre gostei de fazer, de repente, nossa, isso não me traz mais prazer. Já são sinais que a pessoa está entrando em burnout. Então, assim, e primeiro ponto, que você comentou ali no início da sua pergunta. Não precisa ser algo único que esteja acontecendo. Não é uma única causa. Não é uma única fonte. Tá. Então, isso pode acontecer vindo do trabalho. Eu estou com um problema no meu trabalho, estresse, pressão no trabalho para resultado e tal. De repente, alguém da minha família começa a ficar doente. Aí, de repente, eu passo por um problema particular. Bati o carro. A pessoa vai ficando maluca com todas essas coisas dentro de si. E aí ela ela acha que aquele momento que ela ficou estressada, brava, vou para casa, tomo um banho, descanso, como alguma coisa, está tudo bem. No outro dia, realmente, ela vai amanhecer melhor. Ela vai amanhecer melhor no outro dia. Mas fica resíduo. Só que fica aquela faísca lá, qualquer coisa. Colocou o álcoolzinho naquela faísca, vai explodir. E o mais interessante, Zé, muitas pessoas não têm essa percepção de que está passando por isso. Muitas pessoas acreditam que sempre é o outro que está trazendo essa situação para ele. E um ponto muito importante, muitas pessoas acabam tendo burnout por conta de não conseguir colocar limites.
Então, mas quanto mais você está falando, mais eu estou entendendo. O burnout ele pode se formar por vários motivos. Por vários motivos. Vou te dar um exemplo aqui. Ok. O trabalho está ótimo, estou feliz da empresa, estou ganhando o que eu gosto, não sei o quê, mas o casamento está ruim. Uhum. O casamento pode ser o gatilho. Pode ser o gatilho. Entendi. Ele pode acontecer em questões familiar, social e profissionais. Ótimo. Então, tá? ele não está ligado a esforço mental. Não. Está ligado não. a estresse. A estresse. Ok. A estresse. Existe diagnósticos confusos para burnout ou é fácil dizer que está com burnout? Existem diagnósticos confusos, tá? Mas eu acho que hoje a nossa linha aí de saúde mental está muito mais preparada para entender o que é burnout e o que não é burnout. Ah, dá para tá? separar hoje. Dá para separar. Agora, uma coisa é fato. Algumas situações que a gente passa, como, por exemplo, ansiedade muito alta, crise de ansiedade, coisas crônicas, ansiedade crônica, depressão, isso são sinais também de que ou a pessoa entrou ou poderia estar entrando num burnout. Tá? Uhum. Eu vou contar uma experiência minha. Okay. Tá? Eu trabalhei 21 anos no sistema corporativo. Okay. Tá? Durante todo esse período, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, aparentemente, muito feliz no que eu fazia. Eu não tinha percepção, eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade de colocar limites. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de pessoas. Então, quanto mais pessoas eu tivesse próximas a mim, mais era um gatilho emocional positivo para mim. Mais gente para cuidar, né? Nossa, muita gente para cuidar, eu amava. Só que eu não percebia o quanto tudo isso estava me trazendo um desconforto emocional e me trazia também uma pressão, porque daí eu tinha que estar disponível, as pessoas me procuravam. Como meu sonho era, no passado, ser uma profissional da área da saúde mental, eu achava aquilo fantástico. Entendi. Entendeu? Só que eu não entendia como bloquear minha mente para algumas coisas, como limitar minha mente para algumas coisas, e isso eu fui trazendo. No ano de 2022, eu fui transferida no meu trabalho, assumi um novo desafio. Era algo que eu queria muito, vim. Só que meu pai tinha uma doença, nós já havíamos descoberto essa doença no meu pai. Só que ele estava bem, estava sendo tratado, aparentemente tudo bem, ok. Transferi de cidade. Transferi. Pensa comigo, um novo desafio, um desafio enorme, gigantesco, um novo momento da minha vida. Sem dúvida. Né? Uma pressão e um olhar para Evelyn como uma gestora, de que eu preciso dar resultado, eu preciso dar retorno, eu preciso ir aquela coisa de vamos junto e tal. E meu pai, naquele momento, começou a piorar e começou a ficar acamado. Em 2023, no início de 2023, eu lembro que minha mãe me ligou e falou assim, Evelyn, seu pai perdeu o movimento das pernas. E ali ele começou a perder os movimentos. Meu pai ficou numa cama durante 2 anos. Nesses 2 anos, a minha pressão de estar aqui sozinha, longe de alguém que eu amava, que eu gostaria de estar perto, né? A pressão do trabalho, de novas coisas, vários problemas dentro do trabalho acontecendo ao mesmo tempo, porque montar uma nova agência não era fácil, era uma nova responsabilidade, e aquilo começou a acumular. E sabe como começou o meu processo de burnout? Você passou pelo processo? Eu passei pelo processo de burnout. Okay. Então, o meu processo começou, sabe de qual maneira? Um belo dia, eu sempre amei natureza, sempre amei pessoas, sempre amei estar perto de natureza. Eu lembro que uma amiga me ligou e falou assim, Evelyn, vamos fazer uma trilha? Eu gostaria de fazer... você já faz tempo que tá me pedindo para a gente fazer uma trilha. Eu falei assim, olha, será que a gente pode marcar em outro momento? Eu ando muito cansada, eu estou precisando descansar. Começou assim. Eu comecei a perder prazer de fazer as coisas que eu gostava. Eu perdi o prazer de estar com pessoas, coisas que eu amava. E eu perdi o prazer de sair, comer. Eu sempre fui assim, não tem ninguém para sair, eu vou sair, eu vou comer alguma coisa, vou almoçar. Mas você não tinha consciência do que você tinha? Eu não tinha consciência. Você pensou em depressão, talvez? Não, eu pensei assim, poxa, eu tô muito cansada. O estresse tá alto, claro, mas eu tô cansada. Ok. Fui descansar. Eu descansei o primeiro dia, eu descansei o segundo dia. Ok, melhorei. Tô ótima. Nossa, era só cansaço. Vamos pra vida. E qual é o problema? De uma pessoa com meu perfil comportamental, né? A gente quer abraçar o mundo. E aí está o ponto.
Porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos assistindo também, e eu acho que isso é muito importante a gente deixar bem claro, o fato é que a pessoa não deixa de fazer as coisas bem feitas. Só que ela vai perdendo o prazer de fazer as coisas. Então, aquilo que antes dava prazer, não dá mais. Aquilo que antes era gostoso estar presente, era tão bom eu sair com a minha esposa. Cara, eu não quero mais sair com a minha esposa. Eu não quero mais passar tempo. Quando eu chego em casa que meus filhos começam a gritar, eu tenho vontade de pedir para eles ficarem quietos e eu não quero ouvir mais nada. Então, você está colocando de uma maneira que eu estou entendendo. Você falou do teu exemplo. Você é uma pessoa acolhedora. Sim, sim. Sempre achou que as pessoas... Sempre teve essa tendência de acolhimento, essa coisa toda e tal. Vamos tentar transformar... Vamos criar uma outra Evelyn, uma Evelyn gelada, não acolhedora, mas focada demais no trabalho. Onde tem meta, tem coisas para cumprir, tem lá suas preocupações. Preciso entregar tal coisa, ou perdi uma promoção, ou sei lá. O executivo passa por um processo, sofre o mesmo tipo de estresse, ou vamos chamar de desenvolve a síndrome. Sim. Então, assim, você desenvolveu a síndrome por uma coisa que achava até legal. E, às vezes, eu já fui executivo, quer dizer, Sim. as pessoas... eu também já descobri que eu já tive a síndrome de burnout. Eu tive, mas na minha época acho que não chamava síndrome de burnout, acho que era depressão, sei lá como é que chamava. Mas eu não deixei de cumprir as metas. É engraçado isso. Sim, a gente não deixa. Não tinha prazer. Isso que você falou, é fato. Você me diagnosticou aqui em pouquíssimo tempo. Então, assim, a síndrome de burnout, ela afeta qualquer pessoa em qualquer atividade. Sim. Pode ser familiar, profissional. Pode ser um adolescente. Pode, com certeza. A pressão que os adolescentes hoje têm, no estudo, por exemplo. Um adolescente hoje de 16 anos tem que descobrir o que ele quer fazer o resto da vida. E a pressão social é tão grande que muitas vezes, se ele desiste do processo que ele escolheu, fala assim, meu pai, esse menino não sabe o que ele quer. Ele tem 16 anos. Realmente, muitas vezes ele não vai saber o que ele quer. E aí ele se pressiona a tal ponto de, tipo, eu não posso desistir, eu tenho que chegar até o fim, eu não posso desistir, eu tenho que chegar até o fim. Hoje a internet é uma geradora de burnout, né? Nossa, demais. O tempo todo. O tempo todo. Vídeo, reels, não sei mais o quê, TikTok, fazer vídeo, fazer coisas, não sei o quê. Agora, eu queria muito falar sobre algo que você trouxe aqui para mim, sobre executivos. E eu vou falar uma coisa que muitos homens têm burnout. E o homem ele tem mais dificuldade do que a mulher de diagnosticar. Porque o homem ele é movido à produtividade. Tá? Então, assim, natural, é do homem, essa questão do alfa, né? Do provedor, essa coisa toda. Então, o homem ele é movido a desafios de forma geral. Não estou, claro que cada caso é um caso, lógico, né? Mas assim, tem casos invertidos até. Tem casos invertidos, inclusive. Mas hoje, de forma geral, as pessoas que elas são muito produtivas, elas confundem produtividade com valor pessoal. Elas estão confundindo isso. E isso é um grande problema. As pessoas não querem mais desacelerar porque eles acham que eles têm que produzir o tempo todo. Só que a gente não consegue produzir o tempo todo. Em algum momento, o teu corpo, sua mente vai pedir conta dessa questão da produtividade. Então, não que produzir é ruim, produzir é uma bênção, é necessário. É necessário. É necessário. Nós fomos criados para trabalhar, para ter conquistas, para ter desafios e ter vitórias. Isso é muito bom. Só que a gente não pode confundir isso com valor pessoal. Esse é um ponto muito importante. Valor pessoal é uma coisa, produtividade é outra. Aonde eu estou querendo chegar em valor pessoal? Se eu preciso descansar, eu tenho que descansar. Se eu percebo que o meu limite está explodindo, eu não posso ir mais. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Os seus clientes já te procuraram e perguntaram se estavam no limite, ou perceberam que estavam no limite? Sabe que qual que é o limite para a pessoa pedir help? Primeiro, quando ela percebe que ela está esgotada. A gente sabe quando a gente está esgotado. Só que o problema é que a gente percebe que está esgotado e a gente continua. Sabe quando as pessoas vêm me procurar? Sabe qual é a frase que elas vêm me procurar? Eu não aguento mais. Todos, é assim, unânime. É o clichê. É o clichê. Evelyn, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. As pessoas começam a sentir depressão,
tristeza, angústia. Tem finais tristes, burnout, às vezes, né? Muitos finais tristes. Tanto é que a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. É o mês sobre... Então não pode falar exatamente, do Sul. Exatamente. Mas assim, é um mês super importante para que a gente tenha consciência de que o nosso corpo e a nossa mente, elas precisam descansar. Outro ponto que a gente precisa entender. A gente acha que, eu fui produtivo a semana inteira, agora é só eu dormir o final de semana todo e está tudo certo. Não. O sextou não resolve, né? Não, sextou não resolve. Sabe aquilo que a gente fazia no passado? Ir num parque, ir na beira da praia, pisar no mar, ter contato com natureza, aprender a meditar. Meditação é uma coisa muito importante para a gente. Por quê? Porque faz com que a nossa mente volte ao estado normal. A gente está perdendo. Eu vi um vídeo de um médico essa semana e é muito real. Nós estamos perdendo a nossa essência de fábrica. Sabe para que nós somos criados? Nós somos criados para ter uma qualidade de vida, para nos alimentarmos bem, para termos uma mente saudável. Nós somos criados para isso. Para trabalharmos de forma correta. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. De verdade, a nossa vida devia ser dividida em 3 ciclos, né? De 8 horas cada um. Exatamente. A gente deveria acordar quando o sol nasce. Nós deveríamos ir descansar quando o sol se colocasse. E Deus o livre, que muitas vezes eu vou falar isso, as pessoas falam para mim, você tá louca, como que eu vou... Não dá para eu fazer isso. Mas, gente, por que não dá? Quem que coloca o limite na minha vida? Quem que fala o sim ou não? Por que muitas vezes eu tenho que me colocar em condições que eu sei que eu vou ter problemas? Então, Zé, isso é algo muito sério. Então, mas, assim, existem várias portas de abordagem. A primeira passo, como a maioria dos casos de diagnóstico, é a pessoa perceber. Segundo, é procurar ajuda. Exato. Terceiro, é pensar um pouco na sua fé também, né? Com certeza, com certeza. A espiritualidade acaba se envolvendo nisso, né? Não, sem dúvida. Primeiro que a gente precisa ter... Eu estou lendo um livro que, inclusive, foi um ateu que escreveu, tá? Foi bom você tocar nisso, que é muito interessante. E ele fala assim, o nome do livro é Geração Ansiosa, se alguém quiser depois comprar. Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. Está nas livrarias. Todas as livrarias. Legal. Tem na internet para baixar, enfim. Ok. E esse autor, ele fala algo muito interessante, esse é um livro muito recente, de 2024, e ele conta no livro que ele decidiu escrever esse livro porque ele começou a perceber que ele, um psicólogo, PhD em várias áreas da psicologia, psiquiatria e tudo mais, ele sempre foi um cara muito focado em leitura. E a mente dele sempre foi muito rápida para tudo que ele queria fazer. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, olha, eu comecei a perceber que eu, um dia, lendo algo, eu tive que voltar várias vezes para eu poder entender. E aí ele começou a olhar e falar assim, por que eu estou com a minha mente desse jeito? E aí ele começou a estudar, enfim. O ponto importante disso é que ele falou assim, no livro, nós estamos perdendo a possibilidade de contemplação. O ser humano não sabe mais o que é contemplar. Antes, nós passávamos tempo contemplando a natureza, nós passávamos tempo em meditação. As religiões tinham cultos, olha que interessante, as religiões tinham cultos onde eles entendiam que existia uma divindade acima deles, então eles sabiam cultuar. As igrejas estão perdendo a forma de cultuar correta. E ele fala assim, eu gostaria de ver as pessoas se ajoelhando para orar, para que elas pudessem... Nós estamos falando de um autor ateu. E aí ele coloca entre parênteses, lembrando que eu sou ateu. Tá? Ele coloca, quando ele começa essa fala, ele já lembrando que eu sou ateu, mas eu entendo a importância dos cultos, do se manifestar diante a uma divindade. Isso faz com que o ser humano consiga entender que ele não é uma máquina. Gente, olha só. É muito interessante. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que se a gente não fala, as pedras falarão.
E até eu falei pro meu marido quando eu estava lendo essa parte, eu brinquei com ele, assim, olha as pedras falando. Porque como que uma pessoa que não acredita em Deus entende que ter uma divindade para você adorar é importante, porque isso faz com que o seu corpo e a sua mente estejam livres para que algo bom habite dentro de você. Então, interrompendo você, esse livro muito interessante, Max, por favor, são 2 fotos, 2 imagens que eu queria que você visse. A primeira, ela no desempenho da atividade dela numa empresa, né? Sim, sim. A segunda, essa aí. Vamos lá. Ela está ali. Cadê você que eu não estou achando? Eu estou lá atrás. De blusa verde? Do lado da de blusa verde. Ah, está ali. Sou eu. A senhora, do lado da de óculos. Isso, exatamente. Então, o que é isso que está acontecendo aí? Não, na realidade, aí, eu já atuava na área de saúde emocional, tá? E aí nós fizemos um encontro com mulheres. Foi um momento muito especial, onde nós trouxemos a consciência a essas mulheres de que elas são muito preciosas e importantes. Então, a mulher ela tem que dar conta de muitas coisas, família e tal, e agora no mercado de trabalho também. Aonde eu posso colocar o meu limite? O que realmente é importante para mim? Eu acho que uma das coisas que o burnout pode nos ensinar é trazer as pessoas a entenderem que elas precisam ter listas de importância. Ok. Tá? Então, eu estou vendo aqui, você foi um dia que você foi atender, estava lá num evento, seja o que for, só de mulheres. Só de mulheres. E eu estou vendo faixas etárias aqui variadas. Você pode ver que nós temos uma menina aqui de 13 anos. Eu estou vendo uma senhora E ali. você está vendo uma senhora ela deve ter quase seus 70, essa senhora que foi. Então, você vê várias faixas. Sabe o que eu posso te dizer? Nenhuma delas saiu de lá sem ser grata, desde as de 13 até as de 70. Até a de 70. E uma coisa eu te falo, a de 13 anos aproveitou muito. E ela falou para mim, uma menina de 13 anos, ela falou para mim, Evelyn, você me ajudou em muitas coisas. Agora, a segunda foto, ela conseguiu, de brincadeira, fotografar um cérebro passando pelo processo de burnout. Sim. Isto é uma foto que representa o que acontece com o nosso cérebro no meio de uma burnout. Vamos lá. Tá. Isso está simbolizando o pacote todo que nós estamos... O pacote completo. Então, assim, você imagina, na sua experiência, pelos teus atendimentos, que o cérebro entra no modo de ferver. Sim, não, ele como ferve. água do carro que acabou e ferve. Sabe como o meu primeiro sintoma mais forte foram vários sintomas. Comecei com procrastinação, dores musculares. Eu comecei a sentir muias coisas. Fiz uma bateria de exames, não tinha nada no meu corpo. Você procurou diagnósticos? Tudo. Eu falava, gente, eu comecei a ter insônia. Comecei a ter muita insônia. Eu fiquei 3 meses sem dormir. E eu falava... Imagina uma mulher passando por uma síndrome de burnout, misturando maternidade com TPM. Não, é uma loucura. Trabalho, dupla jornada, cuidar da uma família. Exatamente. E criança na escola, pediatra, marido. Meu Deus. Agora, eu posso falar algo diretamente para as mulheres? Fala mesmo. Porque é o meu público, né? O público feminino são as pessoas que eu mais trabalho. Okay. A mulher, ela esqueceu um pouquinho qual é o papel emocional dela na sociedade. A gente esqueceu um pouquinho disso. E a gente está querendo, às vezes, abraçar algumas coisas que nós não temos emoções para isso. As emoções do homem é diferente das emoções da mulher. A nossa formação física, biológica é diferente. É totalmente diferente. Né? Tanto que os nossos hormônios são diferentes, a forma que o nosso corpo e a nossa mente reagem às situações é completamente diferente. Então, o fato é, eu tenho possibilidade de ser o que eu quiser. Zé, eu tenho possibilidade de fazer o que eu quiser. Mas será que eu, Evelyn, preciso fazer tudo? Então, não é? Nós vamos falar um pouquinho agora, já que você abriu uma brechinha nesse assunto. Nós passamos por uma transformação. Eu sou de uma geração que a mulher era prendas do lar. Era o nome antigo que se dava. Uma mulher casada, ela entrava no imposto de renda como dependente. Sim. Aí passamos por vários processos no mundo.
da defesa dos direitos da mulher, das conquistas femininas, não sei o quê. Nada contra, não sou machista, não sou sexista, não sou nada disso. Eu estou abrindo aqui o assunto. Então, assim, hoje as mulheres lutam por muitas coisas. Sim. Né? Na política, na saúde, na sexualidade, no quem é o chefe da família, na educação dos filhos, na convivência com o marido, tantas outras coisas existem. Tanto é que os casais estão se adaptando a essa realidade. Sim. Né? O casamento, além de ser um casamento, ele deixou de ter papéis tão claramente definidos. Os casamentos que estão dando certo hoje em dia estão mais ligados ao amor, lógico, e à parceria. Sim. E o entendimento das diferenças. Né? Eu sou um cara que lava louça. Sim. E eu não sou de uma geração que lavava louça. Sim. Eu ajudo a passar pano na casa. Eu acho que essas coisas estão... Agora, as mulheres realmente batalharam um campo, uma atividade. Você teve eu vou te chamar de coragem de abrir esse assunto. Sim. Onde a gente já está tendo conflitos. Com certeza. Em várias áreas, esportivas principalmente. Nada contra quem faz esporte feminino, que era masculino e hoje é feminino. Já tivemos várias discussões aí sobre transgêneros que viraram mulheres e foram jogar esporte feminino, com outro tipo de hormônio, ou mais testosterona, seja o que for. Sim. É um assunto muito complexo. Mas, em resumo da história, você diria que a mulher é mais sujeita à síndrome do que o homem? Eu acredito. É mesmo? Eu acredito. A exposição emocional da mulher em relação à pressão é muito mais frágil do que a do homem. Porque a mulher começa assim. Primeira menstruação. Aí, primeiro, está namorando? Não está namorando? Pressão das amigas. Né? Aí, noivou. Quando você casa? Casou. Quando você vai ter filho? Nossa. Quando tem o primeiro filho, quando que vai vir o segundo? É isso. O homem nem sabe o que está acontecendo. O homem está trabalhando. A mulher está trabalhando e vivendo toda essa pressão. Eu vou falar agora das mulheres. Eu estive entrevistando aqui uma ginecologista, a doutora Maria Beatriz, e ela falou coisas sobre a vida da mulher. E ela falou uma coisa para mim, que para mim era uma dúvida. As mulheres são tão parecidas, são tão... O universo feminino é tão mais complicado que o masculino. É mais complexo. É mais complexo. Porque as mulheres que trabalham juntas, vivem juntas, irmãs, famílias, até colegas de trabalho, menstruam juntas. Exatamente. É muito doido. Então, assim, vocês... Eu vou dizer assim, por pura ignorância, mas assim com algum sentimento de entendimento... Vocês são pré-burnout. Sim, somos. Vocês são pré-burnout na maternidade. E você sabe que tem uma coisa interessante que a mulher... Incrível. É incrível isso. E a mulher, ela tem uma propensão a se culpar muito, muito grande. A mulher se culpa por tudo, por não ser uma boa mãe, depois para não ser uma boa esposa. A mulher se culpa porque ela não está dando conta do trabalho. A mulher se culpa porque ela deveria se arrumar mais e não se arruma tanto quanto ela deveria. A mulher compete com mulher. A mulher compete com mulher. E aí a mulher vive nesse processo a vida toda se culpando. E ainda quer colocar uma pressão maior, que geralmente vem de trabalho, mas pode ser familiar, pode ser de outras áreas da vida. E aí, quando ela chega num processo, ela ainda quer dar conta desse processo. Vocês são loucas. Somos. Eu assumo. Mas uma coisa que eu percebo nas mulheres ultimamente, que muitas mulheres não estão percebendo, mas elas se culpam muito, né? Essa questão da culpa tem aumentado cada vez mais. Por conta do quê? Porque... Hoje, eu entendo que eu tenho que assumir algumas responsabilidades. Eu sou obrigada a trabalhar fora, eu sou obrigada a ser mãe, esposa e tal. Isso coisas da nossa cabeça, tá? Sim. E que, às vezes, a sociedade mulher exige.
A própria sociedade mulher exige. Eu tenho que andar na pinta, eu tenho que estar sempre maquiada, eu tenho que estar linda para o meu marido, eu tenho que estar linda para a sociedade, querida para os meus filhos, e ainda eu chego no trabalho maravilhosamente bem, eu ainda vou no podcast sorrindo e falando, tá tudo bem. Vocês são umas fingidas, não? Vocês são umas fingidas. Mas, na realidade, eu acho que a gente precisa entender que nós temos limites emocionais. Mas é isso que eu estou buscando nessa conversa nossa. É tentar dar um gatilho para todos, mulheres e homens, e adolescentes, você falou uma menina de 13 anos, e idosos, uma pessoa de 70 anos, no qual me incluí, né? Como se prevenir? Qual que é a prevenção? A primeira prevenção de uma mulher é aprender a falar Vamos não. falar de homens e mulheres. Tá bom, do todo. De todos. Primeira prevenção, falar não. Olha aí. O não é muito importante. A gente tem dificuldade com não. Eu não posso fazer isso nesse momento. Eu não estou habilitada a ir aqui nesse momento. Gente, falar não é super necessário. E a gente vive numa sociedade em que a gente precisa estar em holofote o tempo todo. Tem horas que eu não quero estar em holofotes. Então, eu acho que uma dica, sim, que parece ser muito simples, mas a primeira dica, não. A palavra não tem que começar a fazer um pouco mais de parte da vida. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim isso. Ela falou, Evelyn, eu tenho dificuldade de pôr limites. E ela sofre com isso. Ontem eu atendi uma mulher que ela me mandou mensagem e falou assim, eu preciso conversar porque eu tenho percebido que eu tenho feito tudo para todos e eu não sei mais quem eu sou. Eu estou falando de mulher agora, exatamente de mulher, porque são as que me chamam mais, né? Entendi. Mas isso não é só para mulher, isso acontece com os homens também. Quero tomar um café e às vezes eu não estou disposta a tomar um café. Mas não, eu tenho que ir lá tomar um café, porque se eu não for, os meus amigos vão ficar chateados comigo. O homem acontece, eu vou exercitar aqui a experiência masculina, como pai, como executivo. Dizer não para um filho, ok? Não posso agora. Dizer não a uma tarefa que você é escolhido para fazer numa empresa e você não tem conhecimento pleno daquele assunto. Você associa logo isso a um prejuízo, uma perda de cargo, seja o que for. Então, assim, mas eu sou obrigado aqui, eu brinquei que a mulher já é pré-burnout, porque, de verdade, homem deixa o cabelo grisalho e todo mundo acha legalzinho. A mulher, eu tenho mulher, eu sou casado. Minha mulher, cabeleireiro, manter o cabelo, não sei o quê, roupa. Terno, eu tenho 2. Eu já tive mais de um relacionamento em que a minha ex-esposa, ela ficava nos álbuns de fotos procurando que vestido ela tinha de determinada festa para não repetir o vestido, quando não tinha que comprar. Eu vestia aquele terno que eu tinha ido naquele outro casamento, ou no outro velório, ou outro, não sei o quê, e ia embora. Então, assim, eu acho que o jogo é um pouco desbalanceado. Exatamente. Contra as mulheres. Exatamente. Eu comecei esse podcast de hoje achando que isso era empatado. Não é empatado. Não é empatado. Não é proporcional à pressão. A pressão é maior para as mulheres. Não vou dizer que não existe homens também que sobem, porque também depende muito daquele lado que a pessoa tem de aguentar tranco, né? Sim. Porque algumas pessoas são mais frágeis. Sim, com certeza. Outras menos. Com certeza. Tanto faz, homem ou mulher. Sim. Então, existem mais pessoas propensas ao burnout, independente do sexo, por serem mais frágeis, menos não. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que está invertendo os papéis, né? A gente percebe que a sociedade de hoje está começando a querer inverter os papéis. Parece que existem homens mais frágeis do que as mulheres e mulheres mais menos frágeis do que os homens. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa sociedade que está invertendo tudo. É engraçado isso, porque nós estamos vivendo um mundo maluco mesmo. Muito maluco. Porque nós viemos de uma geração, a minha geração, diferente da sua, em que os papéis eram homem e mulher. Acabou. Aí houve subiu, vamos mudar isso.
Aí deu uma equivalência. Hoje nós estamos desequilibrando de novo. As mulheres estão assumindo postos de gestão, essa coisa. Com problemas ainda. Existe muita resistência. Mas, no geral, a síndrome ela acaba sendo muito mais de risco para a mulher. Agora, o homem ele sofre pressões. Sim. Mas o homem, de alguma maneira, que eu não sei te explicar agora... Ele absorve isso, né? Ele dissolve isso de uma maneira, ou no modo de ser, ou na brincadeira, no sarro. Seja que o homem é pressionado pelo carro, pela viagem que fez, onde estudam os seus filhos. São esses tipos de perguntas que o homem recebe. Sim. Né? A mulher recebe outras várias pressões. Você sabe que tem uma coisa que eu queria também complementar sobre isso que você está falando? Existem um público, agora falando de homem e mulher, um público específico que são mais propensos a ter burnout. Tá? Ótimo. Então, quem são essas pessoas? Quem são? Pessoas que são perfeccionistas demais, que são empáticas demais. O que é empática demais? Não é que a empatia é super importante, mas aquela que quer acolher todo mundo ou fazer tudo para todo mundo. Ou disponível. Disponível para todo mundo, sabe? O que corre para todo mundo. Até porque, e outra coisa, as pessoas elas não aliviam para esse tipo de pessoa. Não. E eu sei por experiência própria. É verdade. Tá? Eles não aliviam. Outro ponto, pessoas que são altamente dedicadas àquilo que fazem. Não é uma pessoa perfeccionista, mas é aquela que fala assim, não, cara, eu tenho que entregar isso daqui a tal hora porque meu chefe quer. Ele precisa. Eu não posso deixar de fazer. Pessoas que querem dar conta de tudo, sabe? O tempo todo. São pessoas que são mais propensas a ter o burnout. Então, o que eu preciso... Eu acho que uma coisa que as pessoas estão esquecendo de fazer é de se autoconhecer, de entender quem elas são. Porque qual o primeiro ponto que faz com que elas não percebam os sintomas? A irritabilidade fora do normal e tal, sem elas saberem quem elas são. Quando o teu corpo começa a dar sinais, já liga um alerta. Teve uma madrugada, Zé, que eu acordei... porque eu dormi em alguns momentos ali da noite e eu lembro que eu acordei e parecia que tinham pessoas enfiando faca na lateral do meu corpo, assim, ó. Nossa, com tanta dor, com tanta dor, com tanta dor. E eu comecei a chorar de dor, era muita dor. Eu falava, gente, eu tô com algum problema. Eu comecei a fazer vários exames, né? Não foi naquela primeira bateria de exames, mas foi naquele momento eu falei, gente, eu lembro que no dia seguinte eu liguei para um médico que era cliente, falei, doutor, eu preciso. Ele falou, vem aqui, a gente vai fazer e tal. Não tinha nada. Aí, eu lembro que ele me deitou, ele falou assim, Evelyn, eu vou colocar umas agulhas nas suas costas e eu vou ver como que está o seu corpo nesse momento. E ele colocou várias agulhas. Eu lembro que tinha uma tela, assim, bem grande, e nessa tela começou a aparecer... é como se fosse um coração batendo, sabe? Um eletro lá. Um eletro e tal. Mas começou a aparecer esse eletro e aí, quando ele terminou, ele falou assim, eu preciso conversar com você. E nós sentamos, ele falou assim, você sabia que você está em burnout? Você está tendo um burnout. Isso daí é simplesmente uma crise altíssima de estresse. Por isso que você não dorme, por isso que você não come, eu emagreci muito. Por isso que você não faz isso, por isso que você não faz aquilo, por isso que você não gosta mais de sair, por isso que você não gosta mais de... Olha que interessante. Você abriu agora uma possibilidade de perguntar uma coisa. A síndrome não é diagnosticada só por terapia? Existem processos clínicos? Existem processos clínicos, médicos que são especializados no... Tem uma formação específica? Ou Não. No meu caso, foi um clínico geral que fez, Mas inclusive. ele tinha uma formação... Ele tinha uma pós-graduação dentro da área da saúde mental. E esse exame que ele fez era para ele sentir, porque ele falou assim, tem algo muito estranho com você. Então, ele começou a puxar algumas coisas do meu corpo que estavam demonstrando. Então, o que acontece com o nosso corpo? Você já viu pessoas que ficam com o corpo muito tensionados? Elas são duras, não conseguem fazer exercício porque o corpo está enrijecido. Esse tipo de... A pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade ou quando ela está em estresse alto, ela comprime todo o corpo. Aí, nesse momento de comprimir o corpo começa a sentir, né? A gente chama isso
na parte terapêutica, de reações somáticas. É quando o corpo reage. Sempre avisa, né? Sempre avisa. Outro ponto, Zé, que é muito importante, o câncer, a gente tem um estudo que a gente faz que o câncer geralmente começa nas emoções. Isso eu já ouvi. Né? Isso é algo muito importante a gente também falar, porque as pessoas não dão atenção para isso. Mas nem sempre o câncer ele começa só porque uma célula brotou lá no seu corpo. Teve uma disfunção. Exato, teve uma disfunção e essa célula está indo para o seu organismo. Não. Então, as emoções são muito, muito fortes, a ponto de trazer uma doença muito grande, um resultado muito propenso e muito difícil para a vida da gente. Você está me levando a entender que uma pessoa que apresenta sintomas, alguns do tipo que você mencionou durante essa conversa, que pode evoluir para várias coisas, inclusive uma doença grave. Com certeza. Até um caso correspondente ao Setembro Amarelo. Sim. A síndrome, ela pode ser diagnosticada com um especialista clinicamente e terapeuticamente. Com certeza. Ok. Ela é confundida com vários sintomas hoje em dia, não? Sim. Vários diagnósticos. Isso. Ela é confundida com vários diagnósticos. Vários diagnósticos. Tem muita gente que chega para mim com diagnóstico de... Síndrome do pânico. Esses dias uma menina, eu sou muito cética. Ah, você é cética? Mas você sempre foi assim? Não. Mas de uma idade para cá eu comecei a sentir um ceticismo. O ceticismo é um dos alertas de burnout. Tá? A pessoa fica cética quando ela tem burnout. Ela não consegue mais acreditar porque a vida perde o valor para ela. A vida perde a beleza, entende? Então ela começa a ficar cética, ela não acredita mais. Muitos não acreditam em Deus, outros não acreditam que a vida pode ter recomeços. Elas se tornam céticas em várias áreas da vida dela. Vamos tentar fazer um exercício aqui? Vamos. Vamos lá. Vamos desenhar um dia ideal. Nas 24 horas. Eu vou pegar genericamente um exemplo teu, que você pode usar o seu ou criar um horário para acordar, antes de sair de casa, qual que é o processo? Tá. Acordar em cima da hora é bom? Não, Tá. péssimo. Vamos lá, vamos tentar desenhar um dia bom. Como é que ele começaria? Tá. Então acorda 6 horas da manhã, tá? Porque o sol já saiu. Ou, como aqui em Santos a vida começa cedo, eu vou colocar ali 5:30 da manhã. Okay. Acorda às 5:30 da manhã, abre a janela, vê a luz do sol, ou a luz da claridade, quando não tem sol. Se expõe à luz da claridade uns 10 minutos, olha para fora e tal. 1 hora depois, o teu corpo, o teu cérebro já está começando a liberar químicas para que você comece a processar e ter um bom dia. Senta, toma um café da manhã. Senta e toma um café da manhã. Se puder com a família, ótimo. Se não puder, senta e toma seu café. Passa meia hora tomando um café da manhã. Porque, Zé, vamos combinar. Se você não tem meia hora para tomar um café, é porque alguma coisa já está com problema. Ok. Tá? Tomou seu café da manhã, toma seu banho, se arruma, vai para o trabalho. Você tem 8 horas para trabalhar no seu dia. Trabalhe suas 8 horas, faça as suas atividades que precisam ser feitas. Final do dia, almoce, tá? Almoce uma comida de verdade. Isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, entre uma reunião e outra, entre um processo e outro, a gente pega qualquer lanche, qualquer coisa e coloca no corpo. Porque aquilo que a gente ingere no corpo também é um sinal, é algo que pode trazer uma consequência muito grande para o teu cérebro. Tá? E pode ajudar nas doenças psicossomáticas também. Sim. Né? Almoçou, vai para o teu trabalho novamente. Final do dia, 6 horas, 6:30, 7 horas da noite, vai para tua casa, toma o seu banho, janta com a sua família, começa a apagar as luzes, deixa as luzes mais baixas, de preferência luzes amarelas, porque o teu cérebro vai começar a entender, opa, chegou o momento de eu dar uma desligada, de eu descansar. É o que se faz nos aviões à noite, em viagens internacionais, escurecendo o avião. Exatamente. Agora, uma coisa eu te falo, a mãe não faz isso com a criança? Faz. A mãe não faz isso com o filho?
A mãe, quando chega na hora que o filho vai dormir, a gente chega na casa dessa mãe, ele fala, quietinho porque meu filho está dormindo. Se a mãe sabe que para o filho dele funcionar no outro dia bem, ele precisa ter essa rotina, por que eu acho que eu não preciso ter? Então, vamos assim, continuar no nosso dia bom. Chegamos em casa, tomamos banho, jantamos, conversamos. Nós estamos lá pelas 9 horas da noite já. Assiste televisão? Não, né? Lê um livro? Sim, com certeza. Ler um livro é importantíssimo. Nossa. À noite é ótimo, por sinal. Inclusive, no período... ontem mesmo, eu e meu esposo, nós deitamos. Ele pega o livro dele, eu pego o meu livro. A gente tem meia hora, 40 minutos de leitura. Depois a gente desliga, fecha o livro, bate um papo ali, deita e dorme. Eu tenho um amigo meu que a televisão dele, ele deixou um aquário na tela. A televisão, E tá tudo bem. e jogam... Ele tem 2 filhas, ele e a mulher dele. Ficam jogando quebra-cabeça. Sim. Outra coisa maravilhosa. Nós estamos falando Passa assim, tempo com o filho à noite. É bom. Eles fizeram uma viagem de final de semana, deixaram os celulares em casa. É que hoje a tecnologia está judiando da gente. Está judiando. E a gente já tem uma exposição muito grande durante o dia com a tecnologia, certo? As informações não precisam procurar, elas chegam a gente. Elas são muito rápidas. Muito rápidas. Você acha que por mais que nós somos seres inteligentíssimos, tá? E a gente usa pouco do nosso cérebro, e mesmo assim somos seres muito inteligentes, você acha que a gente aguenta de segundo a segundo tá chegando novas informações para a gente o tempo todo? É muita coisa para processar. É muita coisa. O nosso cérebro, ele é uma máquina muito bem feita. Deus fez ela de uma maneira muito incrível, mas assim, a gente precisa cuidar. Precisa ter manutenção. Você tocou no ponto sobre a gente usar o nosso cérebro. Eu não sei se você assistiu, mas eu recomendo que todos assistem um filme chamado Lucy. Não sei se você assistiu esse filme. Ainda não. É com a Scarlett Johansson, se não me engano. Lucy. E o George Freeman, se eu pronunciei o nome dele correto. Ele é um neurocientista e ele começa uma palestra, vou dar um pequeno spoiler aqui, dizendo que o ser humano usa acho que 9% ou 7% da capacidade cerebral. É isso aí. E ele diz no filme, que o animal mais envolvido, que usa mais o cérebro, são os golfinhos, que usam perto de 9%. Então, nós aqui usamos muito pouco a nossa capacidade cerebral. E o filme se desenrola a partir disso. Você vai ter que imaginar um cérebro funcionando. O filme caminha para um cérebro funcionando. O que aconteceria com o cérebro funcionando a 100%? Nossa. Lucy, Lucy. Procure esse filme. Não vou dizer qual que está, porque eu não lembro. Está nos streamings. Lucy. É muito interessante. Para esse tema que nós estamos discutindo aqui. Porque até por uso do cérebro tem limite. Carro bom serve se não tiver manutenção. Explode o motor, troca o óleo, seja o que for. O nosso cérebro é mais ou menos uma semelhança. É muito interessante a gente falar assim de burnout, e eu não posso deixar de notar que a gente deu uma puxada, não uma puxada, uma conclusão aqui até agora, que a mulherada precisa se ligar mais. Sim. Eu imagino... Você atende poucos homens, imagina. Eu atendo poucos. Homem já foi lá batendo na porta, O homem, ele tem mais dificuldade, né? O homem tem mesmo. Tem muita dificuldade. A mulher, ela tem mais habilidade para pedir ajuda. O homem não tem tanta habilidade. Porque o homem, ele tem essa questão da força, como eu te falei, acha que consegue tudo sozinho. Também acha admitir fraqueza. Exatamente, não admite fraqueza. E acha que as questões emocionais são fraquezas. Mas assim, falando sobre... Homem não chora, né? Homem não chora, imagina. Deveria chorar mais, né? Deveria chorar mais. Mas uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão do burnout é que, sabe quando o homem geralmente vai buscar ajuda? Quando começa a afetar as relações. Porque a gente acha que o burnout é só... Tem muita gente que acha isso, tá? A gente está desmistificando algumas coisas aqui também. Mas é importantíssimo isso. Muita gente acha que é 100% em relação ao trabalho, e não é. Então, gente, não é 100% em relação ao trabalho. Pode começar com o trabalho. É algo que hoje a OMS, ela entende que... Ela já entende que é uma síndrome que, por conta da pressão,
Aí eles ligam ao trabalho, mas existem pressões em outras áreas da vida. O homem geralmente vai buscar ajuda quando ele começa a ter problemas de relacionamento, com amigos, com família, com a esposa e com os filhos. Quando ele percebe que chegou nesse nível, aí ele vai buscar ajuda. Quando busca, né? E quando busca. Que pode gerar consequências Pode de violência, gerar. agressão. Com certeza. Alcoolismo. Com certeza. Muita coisa. Muita coisa. E alguns homens preferem entrar nessas condições do que buscar ajuda. Senhores, vou falar com os homens agora. Por favor, fique à vontade. Meus amigos homens do clubinho do Bolinha. Quando vocês perceberem que estão fora do padrão, principalmente no ambiente de relacionamento, vamos ser sinceros. Eu vou entrevistar aqui, daqui a uns dias, um urologista. O homem não procura urologista para fazer com preconceito. Depois sabe o que acontece. Então, assim, homens, quando vocês estiverem com algum problema, vocês perceberem que o teu humor mudou, que a tua relação não está legal, que você não está sendo tão gentil como você era com a tua mulher, procura ajuda. Porque eu estou entendendo aqui, ela está aqui na minha frente para me corrigir, se não cuidar, piora. Evolui. Isso que vocês podem estar entendendo como mau humor, me enche a paciência, estou com dor de cabeça, não sei o que tem para janta, isso não era você. Se você mudou, alguma coisa tem que ser vista. Então, homens, vamos parar com essa frescura, vamos baixar a bola, pedir ajuda. Pedir ajuda. É importante. E outro ponto, Zé, que eu acho que é uma coisa que para o homem é muito importante, é a diminuição da atividade sexual. Então, o homem... não, com certeza. O homem, ele começa a ficar com uma impotência sexual. A mulher baixa o libido e o homem começa a ter essa impotência sexual. E para o homem... E a gente sabe que para o homem isso é algo que, dentro da figura masculina, é importante. Acho que você deu um bom motivo para o homem levar isso mais a sério. Eu acho que é bom o pessoal começar a procurar, é um bom sinal. Né? Não é porque existe solução para isso química que vocês não devem procurar ajuda. Eu estou segurando a caneca aqui, desculpem. Outra coisa, muitas pessoas acham que descansar é perda de tempo. Sabe a história do tempo é dinheiro? Ai, para que eu vou descansar hoje? Eu descansei essa noite. Eu já dormi 4 horas na noite, já tá bom. Para quê? O povo acha que descansar... Gente, descanso é extremamente importante. A gente não vai abrir aqui muita coisa, mas para o nosso cérebro, para os nossos neurônios se regenerarem, isso é importantíssimo. Então, descanso não é perda de tempo, muito pelo contrário, descanso é ganho, é um ganho incrível. Então, nós vamos ter que pensar assim um pouco sobre isso. Essa modernidade que a gente vive hoje em dia, se a gente parar para pensar hoje em dia, a gente antigamente tinha 5 ou 6 canais para ver na TV aberta, e hoje a gente tem 10 mil filmes. Eu fui distraído aqui. Temos 10 mil filmes na média aí para procurar para assistir um filme, seja o que for. Mas, de verdade, a gente está muito bombardeado por informações, por notícias, por política, por guerras, por tudo isso. Nós temos que entender que o mundo evoluiu. O nosso corpo físico parece que não está conseguindo acompanhar esse volume de informações. E o cérebro também. Não dá para fazer o upgrade de cérebro, não. É o que nós temos aqui. Temos que gerenciar isso. Bom. Agora, posso complementar? Pode. Eu acho que tem muita gente perguntando, caramba, eu posso estar passando por isso, eu me sinto assim. É a pergunta que eu ia te fazer. Isso tem cura? Tem como curar isso? Tem como curar isso. Qual que é a primeira ação? Tá? Primeira ação, reconhecer o problema. Tá? Esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que se reconhecer e falar, gente, eu preciso de ajuda, eu estou com um problema. Segundo ponto, buscar ajuda. Né? Aonde eu busco ajuda? Terapeutas. Tá? Então, busca um terapeuta. Quando você fala terapeuta, você está abrindo... Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, tá? Então, busque um terapeuta dentro da área da saúde mental. Outro ponto, talvez médico vai precisar. Então, um psiquiatra talvez precisa, junto com a terapia, estar ali acompanhando. Eu tive que fazer terapeuta e eu tive que ter acompanhamento pelo psiquiatra por um bom tempo. Entendi. Só que uma coisa é consciência, então, o que a gente falou primeiro, tempo,
precisa de tempo, porque às vezes a pessoa acha que vai... Ela construiu isso. O burnout ele é construído. Não é uma coisa de um dia para o outro. Sim. E a gente precisa fazer a desconstrução disso. Também leva tempo. Uau! Tá? Então, por isso que eu quero que as pessoas tenham consciência hoje, Zé. É muito mais fácil você tentar não construir, ou seja, já deram sinais, procura ajuda. Ok. Já percebeu que algo... A gente tem uma frase que a gente brinca entre a gente, que é uma frase bem simples, mas é engraçada, que algo de errado não está certo. Se percebeu que tem alguma coisa que está batendo, está começando a aparecer e você não sabe de onde vem, busque ajuda. Ok. E outro ponto que a gente precisa reconhecer é doenças emocionais não são loucuras. Doenças emocionais é como uma doença do corpo. A gente precisa buscar ajuda. No passado, isso... Lembra? Você pode falar bastante pra gente, porque eu tenho certeza que na sua geração a gente falava pouco sobre o que a gente está falando agora. Lógico, nem falava. Né? Para de frescura. E aí a pessoa às vezes tinha um estresse muito alto e uma reação muito grande. O que acontecia? Ia viver nas ruas ou ia ser internado? Até hoje tem gente. E até hoje tem gente assim. Dessa época tem gente na rua até hoje. Então, exatamente. E nos asilos também. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Busque ajuda. Ok. Produção, por gentileza, põe a foto daquela foto do cérebro, por favor, para Evelyn encerrar a participação dela, porque eu acho que ninguém quer isso para a sua cabeça. Não. Você imagina o teu cérebro estar nesse estado. Daí só para pior. Daí só para pior. Então, Evelyn, eu adorei falar sobre isso. Deu para a gente separar bastante aqui o joio do trigo. Deu para perceber que as mulheres, por conta dessa vida louca que a gente tem hoje em dia, são mais sensíveis a isso. E deu para perceber também que os homens têm que baixar a bola e pedir ajuda. Então, Evelyn, você fica à vontade para os seus últimos comentários, alguma coisa que quis falar e não falou, você tem o teu tempinho para encerrar. Fica à vontade. O que eu gostaria muito de falar é respeita seu corpo. É isso. Respeita os seus limites. E entenda que nós precisamos de ajuda em vários momentos. Isso é muito necessário, Zé. A gente precisa sentir que ainda nós, seres humanos, precisamos ser acolhidos, precisamos ser amados, precisamos ser cuidados. A gente tem um pensamento de super-herói na nossa mente que nunca passa. E a gente precisa entender que envelhecer com qualidade é a coisa mais gostosa desse mundo. Aproveitar os processos da vida é a coisa mais abençoada que Deus poderia nos dar. Okay. Então, respeite seu corpo, respeite seus limites. Eu tenho certeza que as pessoas serão muito mais felizes. Desacelere um pouquinho, é muito importante. Eu vou complementar o desacelere dela com uma... Vamos fazer uma gambiarra aqui. Deus acelere o processo. Acelere com Deus. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também têm que considerar bastante. Nós já conversamos isso aqui em off. Então é assim, senhores. Hoje nós tivemos mais uma vez a chance de entrevistar um profissional que abordou a síndrome de burnout. É um negócio sério, não é brincadeira, tem consequências, estraga. Então, senhores, procurem viver o seu dia com mais qualidade. Tudo vai dar certo. O preço que você está pagando hoje, talvez pelas coisas, o preço físico, emocional, te dá um resultado muito ruim, vai dar uma conta negativa. Então, Evelyn, muito obrigado por sua participação. Está encerrando aqui mais um podcast Zé Café. Até o próximo Zé Café Podcast. Obrigado.